Continuando o assunto polígonos regulares, vamos ver hoje alguns exercícios de aplicação, além da definição de comprimento de circunferência e a unidade de ângulo radiano. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então ao assunto polígono regular, que vocês lembram que a gente comentou a teoria na última aula e ficou faltando um exercício que a gente comentou que ia fazer exatamente hoje. Então a gente vai resolver um problema de polígono regular e na sequência a gente vai lembrar para vocês o comprimento de circunferência e a unidade radiano. Vamos lembrar que vocês trabalharam até agora só com grau, unidade de ângulo, grau. E radiano é importante vocês conhecerem. Isso também vai aparecer com um pouquinho mais de detalhes lá na trigonometria que a gente vai comentar para vocês também. Bom, pessoal, então vamos começar resolvendo um exercício de polígono regular, um exercício que dá um certo trabalho, vai demorar um pouquinho, mas é uma questão muito bem bolada. E de polígono regular a gente pode destacar aquelas informações importantes que a gente comentou para vocês na aula passada, lembram? A definição de apótema, ângulo central, ângulo inscrito e aquela tabelinha. Então isso é importante vocês guardarem. Vamos ao exercício então, olha só. Só exercício trabalhoso, hein? Exercício lá de Pernambuco, olha só. Então aqui nós temos o seguinte, olha os dados. Quadrados concêntricos de perímetro P. Quadrados concêntricos de perímetro P. Está aqui o primeiro quadrado e aqui nós temos o segundo quadrado. Está aqui, os dois quadrados. Muito bem. Determina um octógono regular, quer dizer que com esses dois quadrados a gente obtém um octógono regular, olha só. Os lados do octógono quais são? Então aqui nós temos o primeiro lado, olha só, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Muito bem, o octógono regular está lá. A pergunta do exercício é o seguinte, bom, como é o octógono regular, então o lado a gente vai indicar pelo L8. Eu quero o L8, o lado desse octógono regular, em função do P. Aonde o P, o que é? O P é o perímetro de cada um desses quadrados. Eu quero, então, o L8 em função do P. Só dando uma olhada no desenho, então vocês vão notar o seguinte, a gente já destacou o octógono regular, então vocês vão perceber o seguinte, quer dizer, se a gente marcar esses pontos aqui, ó, octógono regular, vamos lembrar então que os ângulos internos são congruentes. Esse ângulo é congruente a esse. Então, por construção, obrigatoriamente, este ângulo vai ser congruente a esse, ou em outras palavras, cada uma dessas pontas que a gente está destacando para vocês é um triângulo retângulo isósceles, porque esse ângulo é congruente a esse, então o suplemento dele tem que ser. Então, esses dois ângulos são congruentes, ou seja, nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles em cada uma das pontas. Isso a gente destacou para vocês. Agora, este segmento, no caso, é o lado do quadrado, que eu estou indicando pelo elão. O elão é o lado do quadrado. E o elinho eu estou indicando como sendo o lado do octógono, tá aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, se vocês trabalharem nesse triângulo retângulo, como é que eu relaciono o L com o X? Eu posso aplicar o Pitágoras. Se vocês aplicarem o Pitágoras aqui, L ao quadrado, X ao quadrado mais X ao quadrado. Extraindo a raiz, a gente vai concluir que o L é o X raiz de 2. Por quê? No caso, o teorema do Pitágoras. Se vocês isolarem o X, isolando o X vai dar L por raiz de 2, racionalizando o X, é L raiz de 2 sobre 2. Voltando no desenho, é fácil perceber que X mais o Elinho mais o X é o elão. Ou seja, o Elinho mais o 2x é o elão. Escrevi para vocês aqui. Então, o Elinho mais 2x é o elão. Agora, se o perímetro de cada quadrado é o P, então é evidente que cada lado vai ter que medir da P sobre 4. Ou seja, o elão é o P sobre 4, está aqui. Então, se vocês trabalharem com essa igualdade, lembrando que o X é o L raiz de 2 sobre 2, se vocês substituírem, a gente vai acabar concluindo o seguinte, que o L mais o 2x, quer dizer, L mais 2 que multiplica L raiz de 2 sobre 2, cancela o 2, vai dar L mais L raiz de 2, isso é o P sobre 4. Vocês vão notar que praticamente acabou o exercício, porque eu consegui colocar o L em função do P. Agora é só fazer as contas finais, vamos a elas então, vamos a elas, olha só. Então, o L mais o L raiz de 2 é P sobre 4. Posso colocar o L em evidência, 1 mais raiz de 2, P sobre 4. Está multiplicando, passa dividindo. O L vai dar P sobre 4, que multiplica a raiz de 2 mais 1. Agora tem que lembrar a racionalização. Lembram a racionalização lá? Se o denominador, no caso, é raiz de 2 mais 1, o fator racionalizante vai ser raiz de 2 menos 1. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1.
P sobre 4 raiz de 2 mais 1 está aqui, multiplica em cima e embaixo, raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. Em cima, P, raiz de 2 menos 1. Embaixo, 4 que multiplica raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, lembra o produto notável? Quadrado do primeiro, 2, menos o quadrado do segundo, 1, está aqui. Então, esse vai ficar 2 menos 1, 1, 4 vezes 1, 4. Então, esse L, no caso, deu P raiz de 2 menos 1 sobre 4. E o L, para mim, é o próprio L8. Então, L8 é exatamente quanto? P que multiplica raiz de 2 menos 1 sobre 4. Notaram que é uma questão bastante trabalhosa. Quanta informação vocês têm. Um ótimo exercício para vocês, tá certo? Só vamos dar uma olhada agora em comprimento de circunferência, que é uma formulinha bem fácil. Vocês vão memorizar com facilidade, aplicação tranquila. Olha só, tá aqui, ó. Comprimento da circunferência. Só comprimento da circunferência, circunferência de raio R, centro O. Então, a fórmula que vocês vão guardar. O comprimento de uma circunferência é dado por quem? 2πr. O C, comprimento da circunferência. O π, a constante irracional. O π, a constante irracional. A gente pode até lembrar, aqui na aula de logaritmo, a gente comentou um outro número irracional importante, que é o E, o neperiano, o número de Euler, lembra? Esse a gente já comentou. Então, são os dois números irracionais que aparecem com frequência. O E, que é o neperiano, 2,72 aproximadamente, e o π, que é o 3,14, que aparece na geometria. Então, olha só, o π é a constante racional, o valor dele é 3,14. E o R é o raio da circunferência. Então, achar comprimento de circunferência, como é que vocês vão fazer? Que fórmula que vocês vão usar? O 2πr, o π é a constante, 3,14, o R é o raio. Bom, e agora a unidade radiano, porque grau a gente já comentou, só trabalhamos com grau. Agora vai aparecer radiano. E a unidade radiano, como é que é definida? Como é que a gente pode colocar para vocês? Acompanhe a definição. Então, a unidade radiano, olha só, unidade de ângulo radiano. Então, tem várias maneiras de colocar para você. A gente vai trabalhar com uma circunferência e vamos considerar um ângulo central de tal forma que o comprimento do arco associado tenha como medida o próprio raio da circunferência. Essa é uma maneira de definir para vocês um radiano. É um ângulo central cujo comprimento do arco tem a mesma medida que o raio da circunferência. Então, eu escrevi para vocês aqui, ó. Se o AB for o R, quer dizer, se o comprimento do arco tiver a própria medida do raio, então o ângulo central, no caso, vai valer um radiano. Está aqui. Bom, isso em termos de definição de um radiano. Se vocês quiserem, no caso geral, que vocês utilizam até na física, né? Acho que é cinemática vetorial, se não me engano, movimento circular uniformemente variado, normalmente vocês pegam a velocidade, divide pelo raio, pegam o espaço e divide pelo raio. Tem muito a ver com a definição de radiano, que eu estou comentando para vocês. Tá? Essa é uma aplicação. Então, volta para cá. Ó. Então, no caso geral, agora a gente vai trabalhar nesta parte aqui. Ó. Sempre que vocês dividirem o comprimento do arco pelo raio, o ângulo central vai ser em que unidade? Na unidade radiano. Então, o alfa é o L sobre R, sempre o alfa em radiano. Quer dizer, o comprimento do arco dividido pelo raio, isso vai dar exatamente o ângulo central em radiano. Um exemplo para vocês, olha só. Vamos imaginar, por exemplo, que o comprimento do arco tenha 1 centímetro. Comprimento de arco agora é comprimento de arco. 1 centímetro, se o comprimento do arco é 1 centímetro. E o raio tem medida 1 centímetro também, então é claro que o ângulo central vai ter que medida. Se eu dividir 1 por 1, dá 1. Isso vai dar 1 radiano. Se eu tiver um comprimento de arco de medida 2 centímetros e o raio da circunferência for 1 centímetro, quanto é que vai valer o ângulo central? 2. 2 graus? Não, 2 radiano. Vocês têm que ficar atentos para não misturar radiano com grau. Então, voltando para cá, frisando novamente para vocês, olha aqui, ó. Dividir o comprimento do arco pelo raio, o ângulo central vai sair em radiano. Bom, e o R que está aqui é o raio, o L é o comprimento do arco. Agora, o que é importante que eu coloquei na forma de nota para vocês, quer dizer, grau vocês sabem trabalhar. E se aparecer radiano, o que é mais fácil de trabalhar pela experiência que vocês já têm na geometria? Grau ou radiano? O grau é bem mais simples. E se ele me der radiano, pedir para trabalhar com radiano, o que vocês vão ter que fazer? Saber fazer uma conversão. Que conversão é essa que vocês vão guardar? 180 graus é igual a π radianos. Então, se ele me der grau, quiser trabalhar com radiano ou vice-versa, é o que vocês vão usar. Isso é importante vocês guardarem, então. 180 graus é igual a π radianos. Escrevi para vocês aqui, olha só. O 180 graus
no caso é π radianos, e esse 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Se vocês dividirem 180 graus por π, ou seja, 180 graus por 3, 14, vocês vão notar que vai dar um número próximo de 57 graus. Então, isso é mais uma curiosidade para vocês aqui, ó, que 1 radiano é um ângulo próximo, ou ele é congruente, ou aproximadamente igual a 57 graus, melhor dizendo. Então, o radiano é aproximadamente 57 graus, está aqui. Então, isso que é importante vocês guardarem. Pessoal, vamos dar uma olhada agora em exercício, uma aplicação importante do que a gente comentou hoje. Então, vamos lá, vamos ao exercício. Pessoal, um exercício bastante interessante, olha só. Caiu lá em Minas Gerais, Exal de Minas Gerais. Então, nós temos o seguinte, um triângulo ABD equilátero. O ABD é um triângulo equilátero inscrito na circunferência, tá certo? O C é o centro dessa circunferência. Agora diz o seguinte, olha só que interessante. Uma partícula vai de A até B, e não pode percorrer a corda AB. Ela sai de A, chega em B, sem percorrer a corda AB. Ela tem vários caminhos para escolher, sem ser a própria corda AB. Esse é exatamente o dado que ele deu. Agora, a pergunta é o seguinte, ele quer saber qual que é o menor percurso. Qual o menor percurso? Será que seria 1 e 2, quer dizer, lado de triângulo, será que é o menor? Ou será que é o 4 e 3? Quer dizer, lá, raio e raio, olha só. Raio da circunferência, raio da circunferência. Será que é o menor caminho? Não sei. Será que é 5 e 6? Olha o 5 e 6. Ó. O 5 é um arco e o 6 é um outro arco congruente. Quer dizer, eu posso sair de A, chegar em B, caminhando aqui no arco AD e no arco DB. Será que é o menor caminho? Eu também não sei. Será que pode ser 5 e 2? Olha o detalhe, o 5 é um arco e o 2 é o lado do triângulo. Qual deles que vai ser o menor? O que vocês acham que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular cada um deles. Calculo cada um deles, comparo e verifico qual que é o menor. Então vamos à resolução do exercício. Está aqui, ó. Só, se vocês olharem no desenho, vocês vão perceber, o 1 é lado de triângulo equilátero, o 2 também. Então é claro que 1 é o 2 e no caso é o L3, lado de polígono regular inscrito em função do raio. É o R raiz de 3. Então eu vou colocar tudo em função do raio. Aqui não tem dúvida nenhuma nessa linha, porque aquela formulinha que eu falei que é importante vocês memorizarem. O L3 é o R raiz de 3, tá certo. O 3, o que seria o 3 e o 4? Ah, o 3 e o 4 é o próprio raio, nenhuma novidade. O 5 é igual a 6, que é igual a 7, por quê? Porque são arcos. Olha só, o 5 é congruente a 6 e congruente a 7, porque esse é um triângulo, que é um triângulo equilátero, os arcos são congruentes. Quer dizer, eu peguei toda a circunferência e dividi em 3 partes congruentes. Quanto é que vale cada arco, então? É o 2πr, que é o comprimento total, sobre 3. Agora, vocês vão somar 1 mais 2, se eu fizer 1 mais 2, dá o dobro desse número, 2R raiz de 3. Se eu fizer 4 mais 3 vai dar R mais R, 2R. Se eu fizer 5 mais 6, esse número mais ele dá o dobro, 4πr sobre 3. E o 7, quem que é o 7? Ah, o 7 é o 2πr sobre 3. O 5 mais 2, se vocês somarem o 5 com o 2, vocês vão perceber que isso vai dar 2πr sobre 3 mais R raiz de 3, está aqui. Agora, se vocês compararem, é só questão de comparar os números, vou deixar para vocês compararem. Comparem aí. Então, o que a gente achou? Olha só, o 2R raiz de 3, o 2R, o 4πr sobre 3, o 2πr sobre 3 e o 2πr sobre 3 mais R raiz de 3. Lembrando que o π é o 3,14 e o raiz de 3 é próximo de 1,7. Se vocês compararem, vocês vão acabar concluindo que o menor percurso é exatamente o 4 e 3. O π, no caso, é 3,14 e o raiz de 3 é 1,7. Então, fica essas contas ou essa verificação para vocês fazerem, tá certo? Então, vocês notaram que é uma questão também muito bem bolada. Arco, anda no lado do triângulo, anda no arco, raio, etc. Próxima aula a gente vai entrar em áreas, que também é um assunto que aparece com bastante frequência. E é o último assunto que a gente vai ver de geometria plana. Estamos já terminando a geometria plana. Aguardem a geometria analítica e a geometria espacial. Até uma próxima aula. Tchau para vocês.